E é nosso convidado neste Hora Económico Pedro Lino, da Diff Broker. Pedro, boa noite. Obrigada por estares aqui connosco. O tema hoje é inevitável. Referendo na Grécia no domingo. Alguém ganha com o resultado, independentemente seja ele qual for? Bem, se há alguém que não ganha com certeza é a economia do país e os agentes económicos, porque nesta última semana, quer dizer, a economia grega já estava praticamente em abrandamento forte, mas na última semana ficou parada, porque com as restrições de capitais... E com os bancos fechados. E com os bancos fechados, as empresas não podiam importar produtos, não podiam exportar com a facilidade que tinham nas semanas anteriores. Os agentes económicos, em vez de gastarem, ou seja, as famílias, em vez de irem às lojas e gastarem, comprarem produtos, como seja bens duradouros, frigoríficos, televisões, o que fosse, não compram, porque o que querem é preservar o capital que têm neste momento, porque não sabem como é que vai ser o futuro. Por isso eu diria que o principal prejudicado foi a economia grega, que já estava num primeiro trimestre com uma recessão, e este segundo trimestre de certeza que vai agravar essa recessão. Ou seja, a Grécia está-se a afundar sobre ela própria e sem soluções miraculosas, porque o que vai resultar deste referendo não vai ser uma solução miraculosa. Os gregos vão ter na mesma de enfrentar medidas de ajustamento. Por isso, eu acho que realmente o povo é quem perde, como sempre os mais fracos estão a perder neste momento. E este referendo vai clarificar alguma coisa ou aumentar a incerteza em relação aos destinos da Grécia? Bem, eu espero que na segunda-feira, seja com o sim, seja com o não, o destino da Grécia fique mais clarificado para bem de todos nós, europeus e gregos. Porque, mas a questão é que está tudo em aberto. Se o sim ganhar, o que é que vai acontecer? Se o não ganhar, o que é que vai acontecer? Se o sim ganhar, supostamente o Syriza voltaria à mesa das negociações com uma proposta que já não existe, que era de 25 de junho. É que a pergunta refere-se exatamente a uma proposta do Eurogrupo, mas essa proposta já não pode estar em cima da mesa, porque essa proposta referia-se ao segundo resgate que caducou, terminou. Ou seja, legalmente esse resgate já nem existe. O que está aqui em causa para o sim, o que eu depreendo é um terceiro resgate baseado nas propostas de 25 de junho, mas com uma reestruturação forte da dívida pública. Que os credores sempre recusaram. Os credores sempre recusaram, mas que, curiosamente, no relatório da sustentabilidade publicado pelo FMI, e que supostamente também já esteve em cima da mesa dia 25 de junho, por isso é que não se percebe porquê convocar este referendo, já prevê um haircut de cerca de até 30% da dívida pública da Grécia, o que lhe daria uma grande sustentabilidade, porque de 180% baixar para 150%, quando o país praticamente não privatizou nada, ou seja, a Grécia neste momento ainda está sentada sob um conjunto de ativos que Portugal, por exemplo, já não tem. E Portugal tem dívida nos 130, mais ou menos, tem dívida nos 130. Do PIB. Ora, se olharmos para o que era o programa de privatizações da Grécia, que previa 50 mil milhões de euros, isso equivale basicamente a 22, 23% do PIB. Bem, os 50 mil milhões neste momento já não são execuíveis, porque a economia também contraiu, o sistema financeiro já não vale o que valia. Os ativos também valem menos. Os ativos valem menos. Mas imaginando que a economia recupera e em 2020 consegue-se ir ao mercado e vender 50 mil milhões de ativos. Ora, temos aqui qualquer coisa como 20% do PIB em riqueza para amortizar a dívida. O que a FMI aqui diz é que dos 180%, se retirarmos agora 30%, a dívida pública fica a 150%. 150%, se adicionarmos as receitas de privatizações, ou seja, se este governo for um pouco mais reformista e abrir a economia, então a dívida pública da Grécia vem para os níveis portugueses. E com a capacidade que a Grécia tem de crescer, porque teve uma retração do PIB de 25%, rapidamente em 2020 a Grécia fica numa posição muito mais vantajosa que Portugal. E já tinha um saldo primário positivo antes desta queda. Exatamente, já tem um saldo primário positivo. Mas em 2020, com uma reestruturação, a Grécia ultrapassa-nos outra vez, o que não é mau, quer dizer, nós não temos de ser invejosos, como andam aí alguns políticos a dizer. A questão aqui é que, bem, se é para um, então também tem os outros, os países que se sujeitaram a ajustamentos, têm de ter alguma benesse, têm de ter alguma compensação, porque senão é como o contribuinte que nunca paga impostos e que depois vem uma amnistia, quer dizer, não pode ser. Mas não é isso que têm feito os credores com a dívida grega?
Os credores têm sucessivamente dado votos de confiança aos governos gregos. E perdoado dívida. Perdoado dívida, porque, exatamente, os telespectadores também não podem esquecer que em 2012 foram perdoados 100 mil milhões. Por isso, quando se diz que a Europa não é solidária e quando esta campanha a favor do não diz não, porque foi o BCE que nos fechou as torneiras, porque a culpa é das instituições europeias não serem solidárias, isso é a maior aldrabice que estão a contar às pessoas. Porque houve um primeiro resgate de 120 mil milhões de euros. Em 2010. Em 2010. Depois houve um segundo resgate de 110 mil milhões, acompanhado de uma perdão de dívida privada, ou por parte dos privados, de 100 ou 110 mil milhões de euros também. Ou seja, mais de 180% do PIB da Grécia sofreu ajudas de terceiros. E atenção, quem chamou o FMI, não foi o FMI que entrou por ali dentro, foram os governos. Foi o povo grego, através dos seus governos, que chamou o FMI. Por isso, há aqui que colocar alguns pontos de ordem na mesa, porque agora está toda a gente contra, mas foi como em Portugal. O FMI não se veio cá oferecer. Não, nós chamámos-lo porque as economias já não tinham acesso a crédito. E não tinham acesso a crédito porque portaram-se mal, porque os governos gastaram sucessivamente o que tinham e não tinham. Um exemplo que as pessoas vão perceber facilmente são os Jogos Olímpicos de 2004, em Atenas, que aquilo custou o dobro que devia ter custado. Algum político está preso na Grécia? Que eu saiba, não. Alguém foi preso por corrupção? Não. Então o Tsipras fez mal em pedir um terceiro resgate sem contar ao mecanismo europeu de estabilidade, sem contar com o FMI, quando o FMI parece ser o primeiro a assumir que é preciso uma reestruturação de dívida? Aparentemente, segundo este relatório, o FMI é aquele que está... Mostra mais abertura. Mostra mais abertura para perdoar a dívida, ao contrário dos parceiros europeus, e os parceiros europeus entendem-se. Ora, se o mecanismo europeu de estabilidade é composto por salvo 80 mil milhões de capital, o resto é tudo alavancagem e é tudo emissão de dívida, bem, compreende-se que as próprias obrigações gregas que estão a servir de garantia a este mecanismo europeu, se a dívida for estruturada, o próprio mecanismo europeu tem menos dinheiro. E é todo uma sucessiva diminuição de ratings que pode acontecer na zona euro, que terá de ser suportada pelos outros países, entre os quais Portugal. Por isso daí a maior relutância. O que eu acho que o Syriza quer no fundo, isto começa a ser um pouco pessoal, que é uma pena, porque, mais uma vez, a população é que paga. Quer abrir uma frente de batalha com a Europa e dizer que os culpados são exclusivamente a Europa, porque o FMI... E isso também é perigoso, porque está a colocar 18 contra 1. Sim, mas nós não nos podemos esquecer que antes das eleições o Syriza, no programa de Syriza, estava à saída do euro. Nós não sabemos até que ponto é que esta é uma estratégia para que efetivamente o seu programa seja realizado, que é, nós só queremos pertencer... Mas sejam de alguma forma forçados ou empurrados a fazê-lo e não ser por vontade própria, é isso? Pois, aí é que está. Se calhar aqui a questão é ter alguém a quem culpar pela saída do euro, porque não podemos, se a maior parte das pessoas, dos gregos, querem permanecer no euro, tem que se arranjar um culpado. Em todas as histórias tem de haver o bom e o mau. E o mau aqui tem que se isolar as instituições europeias. Porquê? Porque o FMI é todo o mundo. Por isso é que a Grécia não quer o FMI lá. Não é por eles serem os maus, não. Porque este relatório demonstra claramente, e por isso é que Christine Lagarde eventualmente disse que era preciso as pessoas serem lutas à mesa, é que este relatório indica claramente que o FMI está a apoiar uma reestruturação. Por isso, mas porquê que a Grécia não pode ir contra o FMI? Porque é toda uma comunidade. São os Estados Unidos que têm 18%, é a China, a Alemanha, o Brasil, a Índia... Todo o mundo participa praticamente no FMI. Por isso, ir contra o FMI é dizer a toda a gente, olha, nós não pagamos e agora venham lá contra nós. Mas essa é uma questão que vale internamente. A história do bom e do mau e quem é que é o bom e quem é que é o mau. A nível europeu, os papéis invertem-se. Sim, por isso é que nós temos tido uma grande confusão nas negociações, por isso é que os parceiros europeus perderam a confiança, porque aparentemente o que se diz dentro das reuniões não é o discurso interno que Alex Tsipras tinha na Grécia, e daí a perda de credibilidade. E chegou-se a um ponto, realmente não é possível negociar com alguém que diz uma coisa à porta fechada e que depois vem a público dizer exatamente o contrário. Quer dizer, ainda a semana passada, há 2 semanas, o Sr. Schäuble, o Ministro das Finanças alemão, que estava a apoiar até a permanência da Grécia, era um amigo. Bem, hoje ouvimos no discurso do Sr. Tsipras que votar não é votar não ao Sr. Schäuble. Quer dizer, mas que discurso é este? Isto é um discurso populista
que infelizmente colhe na população porque realmente elas não leem, não têm mesmo a noção do que é que se está a passar. Pedro, já traçou aqui o cenário. Se o sim ganhar, o que é que os gregos poderão estar a pensar na hora de votar sim? Um terceiro resgate com reestruturação de dívida. Se o não ganhar? Bem, se o não ganhar, pode ser algo mais complicado, porque eu não acredito que, ao contrário do senhor economista das Finanças, Varoufakis, diz que possa existir um acordo numa hora. Ele diz que apanha um avião, vai para Bruxelas e numa hora depois o acordo está fechado. Bem, eu muito sinceramente tenho alguma dificuldade a acreditar nisso, porque o sistema bancário grego está falido. Também não acredito que na terça-feira os bancos abram, porque a não ser que exista um acordo nas 24 horas seguintes, o Banco Central Europeu não pode aumentar a linha de apoio de emergência e com isso os bancos gregos não podem abrir. Ora, se os bancos gregos não abrem e se as restrições se mantêm, a economia continua parada. Ou seja, o não tem aqui um risco muito elevado. Não é que a Grécia saia do euro. Até, por acaso, acho que há um mês atrás tinha dado aqui uma ideia, até pode existir um período que existam duas moedas a circular paralelamente. O euro, porque ninguém os pode expulsar, podem dizer, olha, sim senhor, vocês têm aí X euros, X bilhões de euros, nós não temos aí nem mais um tostão. Amanhem-se com o que têm. E, paralelamente aos funcionários públicos, aos pensionistas, podem criar cédulas ou uma moeda interna. Isso é possível se não se chegarem a acordo. Agora, com o não, o Sr. Tsipras diz que reforça a sua capacidade negocial. Sim. Eu não creio porque já existem aqui muitas animosidades, já ninguém confia em ninguém. Ora, se os negociadores são os mesmos e se não confiam um no outro, o acordo nunca pode ser bom. Nunca. Por isso, eu acho que, infelizmente, o não será a pior saída para os gregos, porque um acordo não vai ter efeitos imediatos. Porque Mas estamos a falar de um terceiro resgate. o sim compromete a continuidade também do Syriza à frente do governo? Depende da forma como for vendida à população grega, porque se o sim ganhar... Varoufakis sai, pelo menos já o disse. Bem, eles também dizem tanta coisa e depois também ele disse que preferia cortar um braço. Pronto, as pessoas normalmente, quando os ânimos estão exaltados, às vezes dizem coisas que também não querem dizer. Porque quando o jornalista também lhe perguntou se ele já tinha ido ao multibanco levantar dinheiro, ele diz que não. Depois percebeu-se na cara do senhor que se arrependeu. Porque, quer dizer, os políticos aprovam determinadas medidas, mas é para os outros. Eles não têm que ir ao multibanco enfrentar as filas. Por isso, o que se diz às vezes à porta fechada é diferente depois na prática. Mas, portanto, não tem a certeza que Alexis Tsipras se demite com o sim? Eu acho que não. Eu acho que ainda vai prolongar a sua estadia, a sua estada, e aí vai depender da sua capacidade de negociação. Se o não ganhar, vai depender de que plano é que ele consegue. Se por acaso conseguir algum tipo de reestruturação, isso vai ser a bandeira e a salvação dele, porque pode dizer, olha, sim senhor, nós temos aqui um plano de austeridade, mas uma das bandeiras do programa do Syriza, que era a reestruturação, foi conseguida. E essa boia de salvação pode mantê-la. A minha questão aqui é que ele já tinha essa boia de salvação. Por isso dá a entender que internamente o Syriza, que é uma coligação, no fundo, de partidos, tem ali uma ala muito radical que, eventualmente, se este programa que estava pré-aprovado de 25 de junho fosse ao Parlamento, se calhar havia ali uma ala que não iria aprovar e o programa não ia passar. Por isso este era o risco que ele correria. E depois, é óbvio que a Nova Democracia e o PASOK também, eventualmente, não iriam apoiar o Sr. Tsipras. Por isso, esta, se calhar, foi a única saída que ele teve. Fazer o referendo? Fazer o referendo para tentar... Mas isso não é demitir-se, desresponsabilizar-se da representatividade que o povo grego lhe deu ainda há pouco tempo, em janeiro? Pois, depende se ele tiver uma aula de radicais que nunca aprovariam um programa tal como ele estava, porque... Mas um referendo feito assim, marcado com uma semana à quente, quando ocorreram eurogrupos atrás de eurogrupos extraordinários, negociações de última hora, vai ter algum resultado positivo? Não, neste momento, o referendo, acho que não. O facto de se ter atabalhoado as negociações... Os gregos sabem o que é que está aqui em causa? Não, eles têm mais ou menos uma noção de que se é permanecer no euro ou não. Mas aqui, o grande pecado do Sr. Tsipras e Varoufakis foi, que eu não sei se não foi uma estratégia, foi terem deixado tudo para junho. Porque nós tivemos 5 meses de negociações e este referendo podia ter sido colocado logo em março.
Quer dizer, não havia porque não, porque com certeza esta reestruturação, estas 20 e tal ou 30 páginas não foram feitas ontem. Isto já vinha a ser estudado há uns meses atrás. Por isso aqui a questão é, porquê deixar para o último mês, para o último dia, quando tinham de pagar ao FMI? Bem, eu tenho uma teoria, é porque dia 30 de junho, se eles não cumprissem, automaticamente o segundo resgate acabava. Ou seja, já não havia aqui a questão de prolongar o segundo resgate, que era o que a Troika queria, mas sim negociar um plano, um novo resgate, nem que fosse baseado nas medidas do anterior, já que estavam pré-acordadas de 26. Mas, no fundo, o que eles querem é acabar com o resgate que vinha de 2012 e iniciarem um deles, um resgate próprio. Isso é a intenção desde que tomou posse, era fazer um novo programa. Bem, é assim, um programa seria sempre inevitável. Eu acho que depois deste segundo resgate, a Grécia precisaria de um outro. Aliás, há cerca de 2 meses, o Sr. de Guindos, o Ministro das Finanças espanhol, deixou cair que a Europa podia estar a preparar um terceiro resgate. As pessoas já não se lembram, mas podia ser superior a 50 mil milhões de euros. Ora, o valor que o FMI fala, que a Europa... É exatamente esse. É exatamente esse. São 36 mil milhões, 50 mil milhões de financiamento que eles vão precisar. Ou seja, isto significa que em março já se falava disto. Por isso, houve aqui uma estratégia do Sr. Alex Tsipras e Varoufakis de atrasarem para que isto não fosse chamado de segundo resgate. E há também uma estratégia do Presidente do Eurogrupo e da Comissão Europeia a dizer que se disserem não, estão a dizer não à zona euro. É líquido que uma coisa tenha a ver com a outra? Não, não é líquido porque nisso o Sr. Varoufakis tem razão. Ninguém pode expulsar a Grécia. O que pode acontecer é dizer, olha, nós não enviamos para aí mais euros e vocês agora podem ter uma segunda moeda a circular no país. Agora, ninguém os pode tirar. Isso não quer dizer que não saiam, mas teriam que ser eles a dizer, olha, nós a partir de hoje já não utilizamos o euro. Não acredito que isso aconteça porque... Até porque precisa de um alibi, como dizia ainda há pouco. Pois, até precisa de um alibi. Depois é a questão das exportações e importações. Ao utilizar uma moeda completamente diferente, isso iria prejudicar muito a economia grega. Ainda hoje a Presidente da Associação de Exportadores Gregos esteve na Bloomberg a falar e dizia ela, olha, nós não queremos voltar ao dracma. E fizeram uma pergunta muito simples. Então, mas se voltar ao dracma, o dracma desvaloriza muito. Não é melhor para si? Não, claro que não. Porque as importações da Grécia, nomeadamente a energia, vão ficar muito mais caras. Ou seja, o custo de produzir um carro, o que for, vai ser muito superior. Por isso, as exportações beneficiam no curto prazo, mas a longo prazo não. E eu acho que já toda a gente está a perceber esta dinâmica de ter outra moeda e de desvalorizar, e que não é assim tão bom quanto parece. E é óbvio que eu acho que, em último caso, é preferível a manutenção da Grécia no euro, até para eles próprios. Em relação ao FMI e ao relatório, Tsipras hoje já reagiu a dizer que, de alguma forma, esse relatório legitima aquilo que o Governo tem dito e o facto de não ter fechado nenhum acordo com os credores internacionais. Concorda que o timing deste relatório não podia ser pior para a Europa? Atenção, este relatório já foi discutido internamente. Este relatório já estava em cima das negociações. Foi conhecido agora, mas à porta fechada, isto já estava em negociações há alguns meses. Não se sabe se são 10% haircut, 20%, 30%, 50% de perdão. Não se sabe quanto é que é. É óbvio que o governo grego vai querer o máximo possível. Os outros países têm que ter em atenção os países que também tiveram ajustamentos, como Portugal, Espanha, Itália e a Irlanda. E têm dívidas públicas, no caso português e italiano, de 130%. Ou seja, um perdão de dívida de mais de 50% neste momento, de 50% do PIB, seria muito injusto e não é só por questão da injustiça, porque iria colocar a Grécia numa posição muito mais vantajosa que Portugal e Itália e aí sim os mercados passariam a olhar diretamente para os países mais frágeis em termos de dívida pública, que seriam estes periféricos, Portugal e Itália. Por isso, há aqui uma negociação da dívida pública que já vem a ocorrer há algum tempo. Este atraso sucessivo nas negociações é uma pressão adicional que o governo do Sr. Tsipras decidiu colocar para que lhe fosse concedido o maior perdão possível. Bem, por isso cada um aqui está a defender a sua dama, até porque existe aqui uma questão muito grave. É que um perdão à Grécia significaria perguntar aos portugueses se estão dispostos a abdicar de uma parte do que emprestaram à Grécia
e a verem os seus impostos aumentados, ou então o seu esforço de consolidação ser os superior. Cofres vazios outra vez. Os cofres menos cheios, mais vazios. Quer dizer, e isso nós também podíamos inverter a pergunta do referendo, que é fazer um referendo aos europeus, exceto gregos, e perguntar se estariam dispostos a perdoar dívida a grega. perdoar a dívida e a ter ajustamentos adicionais nas suas faturas. Bem, muita gente se calhar não. Até porque esta história de perdoar os governos não é a solução, Marina. Porque os governos são geridos por políticos que só sabem gastar, não sabem gerir. Historicamente, infelizmente. Por isso, vai chegar o dia em que estes estudos vão ser feitos para a população em geral e não para os governos. É muito mais produtivo existir um perdão da dívida privada do que o perdão da dívida pública. Porque os privados retomam a economia novamente. Os governos não. Os governos a única coisa que fazem é manter as oligarquias. E nós temos aqui outra consequência destes 5 meses de negociação que foram arrastadas, que foi a saída de capitais. E a minha pergunta é, quem é que ganhou com a saída de capitais? Foram os mais pobres? Não. Quem retirou 40 ou 50 mil milhões de euros nos últimos 6 meses da Grécia foram os ricos. Por isso, se a Grécia sair do euro neste momento, esses senhores que foram possivelmente retiraram, colocar nos países também ricos. E que foram colocar também nos países ricos, mas se a Grécia neste momento saísse do euro, essas pessoas então ficavam milionárias, porque o euro iria valer muito mais do que o dracma, ou o que fosse que eles fossem utilizar. E estes 50 mil milhões iria-se traduzir num aumento de poder de compra e podiam comprar tudo na Grécia a preços muito mais baratos. Por isso aqui há aqui uma dinâmica de interesses tão grande que eu acho que nós nunca vamos saber de que lado é que estava o Syriza, de que lado é que estão os outros partidos. Porque na teoria da conspiração podemos dizer, olha, o Syriza andou aqui também a atrasar as negociações para que os oligarcas tirassem o dinheiro do país. À custa de quem? Do Banco Central Europeu que financiou. Ou seja, existem aqui tantas teorias que não vale a pena nós dizermos qual é que está correta. O que interessa é analisar os factos, um dia saber se há verdade. E Tsipras tem razão na declaração que fez ao país a dizer que cabe ao governo escolher onde é que corta, que não tem que ser uma imposição externa à soberania nacional. Depende. Quando a dívida são 300 mil milhões... Pois, e a questão não é só essa. A questão é que não é só onde corta, é onde aumenta os impostos. E aqui vamos a uma questão de fundo, que é a questão económica. Ora, existe uma vertente da economia que defende que é o consumo público, outra que é o consumo privado, que faz a economia retomar. E o que o governo do Sr. Alex Tsipras quer é penalizar o investimento privado, nomeadamente através do aumento da taxa de IRC. Empresas que tenham lucros superiores a 500 mil euros passarão de 26%, salvo erro, para 38%. Ora, Marina, não há hipótese de alguém abrir uma empresa e investir na Grécia com uma taxa de IRC de 38%. Não há. Nós, em Portugal, temos vindo a diminuir 21% e está a surtir efeito porque cada vez existem novas empresas, novos negócios, estamos com taxa de IRC competitiva e são as empresas que criam postos de trabalho. Não é o Estado. Porque, se nós analisarmos, 20% da população ativa da grega trabalha no Estado. Ora, o que é que vão fazer? Vão contratar mais pessoas para o Estado? Vão aumentar a despesa pública do Estado? Por isso, a Troika aí, eu acho que tem razão, porque eu acredito que... Já não ouvimos falar da Troika há muito tempo. Pois. Agora já não é Troika, agora Sim, são credores. São credores. Isto lá está, é outra venda que fizeram ao povo grego, quer dizer, não, já não é Troika. Agora são as instituições europeias e o FMI, quer dizer, são 3 na mesma, mas o que a Troika aqui diz é, bem, para a retoma da economia é preciso o investimento privado. Para captar investimento privado e investimento estrangeiro tem que ter condições para atrair esse investimento. E não só com menos burocracia, com diminuição de custos de contexto, mas uma taxa de IRC inferior ou mais baixa também ajuda à criação de postos de trabalho, à captação de investimento e depois toda a dinâmica da economia. Ora, o Syriza quer exatamente o oposto, penalizar as empresas porque supostamente é penalizar o capital. E não percebem que quanto mais tenta penalizar o capital, mais ele foge e depois é preciso a ajuda dos credores estrangeiros que são sempre os maus da fita. Ora, porquê que não perguntam onde é que estão os 100 mil milhões de euros que fugiram da Grécia nos últimos, desde 2009, nos últimos 6 anos? Porquê que não vão atrás? Marina, existem registros informáticos para que país é que foram. Existe o número do contribuinte dos gregos, que transferiram dinheiro para fora do país. Porquê que têm de ser os outros credores estrangeiros sempre a pagar?
E é por isso que eu não gosto de política, é que realmente não se fala a verdade. E eu quanto mais ouço e quanto mais leio, quanto mais vejo estes comícios e os discursos, mais me desiludo de uma forma em geral, com a politiquice e os políticos europeus que nós temos, porque tentam sempre enganar as pessoas. E é com eles que temos que lidar e são eles que decidem Pois, os nossos futuros. Pedro Lino, muito obrigada pela sua presença neste História Económico. Bom fim de semana.